3 e já. E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre qual assunto? Sobre adição. Errou! Não, nós iremos falar sobre divisão de números naturais, só que vai ser de uma maneira diferente. Como assim? Nós vamos dividir essa aula em duas aulas. A primeira vai falar sobre divisão de números exatos e a segunda vai falar sobre a divisão de números não exatos. Então, vamos lá. Vinícius era um estudante de uma escola da Zona Sul de Manaus. Como ele havia acabado de trocar de escola, seriam novos desafios para ele, conhecendo essa nova turma que ele ia conhecer hoje. Como eu estudava de manhã e morava do outro lado da cidade, no caso longe da escola, Vinícius se sentia muito cansado. E que a primeira aula do dia era de matemática, em que o professor destacou alguns matemáticos importantes para a história da matemática, como Pitágoras, Euclides, Tales de Mileto. E após isso também falou sobre outros matemáticos e após isso pediu para que os alunos dividiu a sala em grupos e pediu para que os alunos fizessem uma pesquisa sobre cada um dos matemáticos. No final eram 6 assuntos para cada grupo. No decorrer da explicação do trabalho, Vinícius acabou pegando no sono e após a explicação do trabalho o professor acabou encerrando a aula e junto com o movimento dos alunos Vinícius acabou acordando. Daí acabou se perguntando o que ele tinha que fazer. Muito bem, então, alunos, por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula. O que aconteceu? O que fizeram será na aula? Não, é que o professor passou um trabalho sobre esses matemáticos que ele estava explicando, aí ele separou grupos e mandou a gente apresentar na semana que vem. E agora, quantos grupos será que tem na sala e quantas pessoas tem no meu grupo? Nós sabemos que na situação haviam 30 alunos na sala e o professor repartiu os grupos em 6 assuntos. Ou seja, eu teria que, no caso, ver quantas pessoas iriam ter em cada grupo, certo? Então, o que acontece? Vamos fazer de maneira intuitiva para ver se todo mundo entende. Se são 6 grupos, né, eu vou dividir aqui em 6 bolinhas, certo? Vamos lá. Primeira. Isso aqui é a segunda. Isso aqui é a terceira. Isso aqui é a quarta. Isso aqui é a quinta e essa aqui é a sexta. Certo? Então são 6 grupos. Então vamos conferir colocando cada um dos alunos nas bolinhas, né? Para ver como que fica. Eu posso colocar aqui um em cada, né? Vou colocar aqui de verde, por exemplo. Um. Certo? Quantos alunos eu vou ter no total se eu colocar um em cada grupo? Eu vou ter 6, né? Então, se por acaso eu colocasse mais um de novo, por exemplo aqui. No caso, eu teria mais 6 alunos, então no caso seriam 12. Se eu colocasse mais um. Aí seriam mais 6, que no caso seriam 18. E se eu colocasse mais um em cada grupo? Será que eu chegaria perto dos 30? Vamos ver. Seriam mais 6, né? Certo? Então nós teríamos 24, que 18 mais 6 é 24, onde a gente viu lá na adição. Mas só que ainda não chegou no 30. Será que a gente colocar mais 6 chega nos 30? Vamos analisar. Vinte e quatro mais 6 que a gente colocou em cada grupo, daria quanto? No caso, nos daria os 30 que a gente queria. Ou seja, para essa multiplicação, para essa divisão, no caso dos grupos, ficaria, no caso, cada grupo, de cada assunto, né, ficaria com 5 componentes. Então, o grupo que o Vinícius estava participando, no caso, seriam ele mais 4. E, no caso, seriam 6 assuntos para cada turma que o professor passasse esse trabalho. Acabamos de ver uma ideia intuitiva do que se chama uma divisão. Mas o que é uma divisão? Como eu falei, aqui a gente vai falar em divisão de números exatos e não exatos, mas primeiro vamos definir o que é uma divisão. A divisão nada mais nada menos do que uma operação matemática junto com a multiplicação, adição e subtração, né? O que a gente faz? Nomes de estudo, né? Dividir, ou seja, a gente vai dividir uma coisa em partes iguais.
É muito. Quando a gente aprende a matemática, né, a gente sabe que a gente pode adicionar, a gente pode tirar, a gente pode multiplicar, ou seja, colocar várias coisas e também a gente pode partilhar essas coisas. E hoje a gente vai aprender a partilhar. E igual como nas outras operações, a divisão ela também tem suas notações. Só que diferente das outras três, né? Por exemplo, a operação de adição, ela tem o maisinho, né? Como se fosse sua notação para representar uma soma. A subtração tem o menos, né? Que é um tracinho que indica subtração. A multiplicação tem um xizinho que indica vezes. E a divisão ela tem três notações, né? Que é o símbolo dela normal, que é um traço com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. 2 pontos também simbolizam uma divisão. E a barra também é outro símbolo de notação de divisão. Como a gente pode ver aqui nos exemplos, né? Aqui, ó, 3 dividido para 1 vai ser 3, mas a gente está usando a primeira notação. 4 dividido para 2 também vai ser 2, utilizando a segunda notação. E 5 dividido para 5 vai ser 1, porque a gente está utilizando a terceira notação. Certo? Só que aí a gente também tem os termos da divisão, que são 4. Tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Mas o que isso significa, Vinícius? Para que todos esses nomes difíceis? Calma, isso é muito fácil. Digamos que a gente tem essa divisão, né? 28 dividido para 7. A gente sabe lá da multiplicação que 20 dividido para 7 é 4, porque 4 vezes 7 é igual a 28. E como 28 menos 28 ele é 0, isso aqui é uma divisão exata, que a gente está trabalhando hoje, né? Que, ou seja, toda divisão exata, ela vai ter o quê? O resto zero. Então a gente vai chegar nessa parte. Aqui a gente está falando dos termos da divisão. Cada um desses números aqui, eles têm um chamado nome. Por exemplo, esse primeiro aqui é chamado de dividendo. O que é o dividendo? É o número que vai ser dividido. Ou seja, o 28 ele vai ser dividido em quê? Em 7 partes iguais. E esse 7 aqui ele seria o quê? O divisor. Porque por quem a gente vai dividir. Então, 28 é o número que a gente divide e 7 é o número que a gente vai dividir. Pelo qual número a gente vai dividir. Aí, como essa divisão tem resposta 4, o 4 ele é a resposta que a gente chama de quociente. O quociente toda é a resposta de qualquer divisão. E o que sobra ali no final é chamado de resto. Como eu falei para vocês, né, numa divisão de números exatos, uma divisão exata de números naturais exatos, o resto ele sempre vai ter zero, ele nunca vai sobrar nada. Então, é uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouco também. E onde a gente encontra a divisão? Vamos imaginar duas situações. Primeiro, você está lá com seus amigos no rodízio de pizza. Rodízio não, né? Você vai numa pizzaria e compra uma pizza. São 4 amigos, né? E a pizza é que nem essa que tem 8 fatias. Ninguém vai querer comer 3 fatias, né? A gente pode até querer comer 3 fatias. Mas, para que dê tudo certo, a gente divide tudo em partes iguais, né? Ou seja, cada um fica com 2. Então, é um exemplo onde que a gente encontra a divisão. A gente vai dividir uma pizza para 4 pessoas, né? Com a pizza tem 8 fatias, cada uma vai ter só 2. Então, a gente dividiu a pizza em partes iguais. Ou seja, a gente utilizou a divisão de números naturais. Outro exemplo. Aqui, ó, na escola de vocês. Para quem estuda ensino matutino ou vespertino, sabe que sempre tem 5 tempos por dia. E esses 5 tempos sempre seguem uma ordem, né? Que sempre são de 50 minutos, às vezes são de 45. Mas se você notar, todo dia tem 5 tempos. É a divisão sendo utilizada. Entendeu? Ó, porque muito bem, poderia aqui ser 4, aqui poderia ser 3, mas não. Todo dia são 5 tempos. Então a gente vê aí em que a escola está dividida em... Todo dia tem uma aula que vai ter 5 tempos. Sempre vai ser assim. Aqui nós iremos continuar nossos estudos com material dourado. Ou seja, a gente vai aprender a dividir, fazer divisão com o uso do material dourado. Como que seria isso? A gente quer dividir 24 para 4. Então a gente vai ter que pegar o 24 e dividir ele em 4 partes iguais. Ou seja, se eu tenho 24, como que eu vou dividir 4 partes iguais? Se a gente for analisar só os pinos, os cubinhos das unidades, eu vou ter um para cada, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, vão estar divididos em 4 grupos, certo? Só que aí eu tenho 2 dezenas, certo? Como que eu acabo resolvendo elas? Como eu sei que a metade de uma é 5, então eu posso pegar 5 4 vezes, né? Porque 5 aqui, 10 é 5 mais 5 e outro 10 é 5 mais 5. Então eu vou pegar aqui, ó. 5
5, no caso, 5 e 5, certo? Então eu vou colocar para cada um espacinho desses 4 que eu coloquei, correto? Então aqui vai ficar como? 5 mais 1, 6. 5 mais 1, 6. 5 mais 1, 6. E 5 mais 1 também é 6. Ou seja, provando que essa divisão tem resultado igual a 6. Bom, gente, como eu falei lá atrás, eu falei que nossa aula seria dividida em duas, né? Uma sobre a divisão de números exatos, outra sobre a divisão de números não exatos. Agora a gente vai falar sobre os números exatos, a divisão entre eles. O que acontece? É a divisão que sempre tem resto zero. Ou seja, que o resultado sempre vai ser compatível da multiplicação do divisor com o quociente. Mas o que você quer dizer, Vinícius? Quem é o divisor? O número que a gente multiplica, que a gente divide, certo? O número pelo qual é dividido. Quem é o quociente? O quociente é o resultado daquela divisão. Vou pegar aqui o exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, 56 dividido por 7 é igual a 8. Quem é o divisor? 7. E quem é o quociente? 8. Por quê? Porque a gente acha que é 8, né? Então a gente vai multiplicar. 7 vezes 8 vai ser quanto? 56, que é o dividendo. Outro exemplo para ficar mais claro. 84 dividido para 2 é igual a 42. Então, para mim saber se aqui está certo, basta multiplicar, né? 42 vezes 2 é 84. Vamos ver, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Ou seja, satisfez. É uma divisão de números exatos. Que também vai ter um resto zero. Vocês entenderam? Digamos que seja mais ou menos essa a ideia, entendeu? De fazer uma divisão de números exatos. Você sabe que se vai ser exato, então quando multiplicar os dois, o dividendo e o divisor, o quociente vai ser, o resultado vai ser o dividendo. Entendeu? Então, de maneira mais simples de encontrar. Além do material dourado e outras coisas que a gente fez durante a aula. Então, gente, era basicamente, não esqueça de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like bacana. Se não gostou também, pode deixar o like, tá? Só para garantir engajamento. Comentem muito sobre o vídeo, o que vocês acharam que eu posso melhorar, porque é muito importante o feedback da avaliação. Compartilhe com seus amigos, colegas, né? Pais, primos, família. Continue se cuidando, porque a pandemia não está fácil, né? Usem máscara, fiquem em casa. E até a próxima. Fui!